Você sabia que existem perguntas capazes de acionar desejo, confusão e até obsessão na mente de uma mulher? Elas não são elogios, não são cantadas baratas e certamente não são frases prontas da internet. Elas são armas, perguntas com intenção, projetadas para perfurar a armadura emocional dela e plantar uma semente que ela não conseguirá remover de sua mente. Porque enquanto a maioria dos homens fala sobre si mesma, você a fará revelar tudo. Maquiavel entendeu isso melhor do que ninguém. O poder não reside no que você expressa, mas no que você faz o outro revelar. E uma mulher se conecta emocionalmente com um homem que a faz falar, não com aquele que tenta impressioná-la. Essas 10 perguntas parecem inofensivas, mas contêm algo mais profundo. Elas despertam o desejo, o mistério, a contradição, tudo que o subconsciente dela precisa para começar a te idealizar. Este vídeo não é para quem busca truques baratos, é para estrategistas, para homens que entendem que a verdadeira sedução não é sobre o que você diz, mas sobre o que ela sente quando está com você. E o sentimento é o campo de batalha onde a lógica se torna irrelevante e o desejo assume o controle. Se esta jornada para a clareza estratégica é o que te chama, então eu te peço para fazer 3 coisas que mudam o jogo para nós. Primeiro, deixe o seu like agora, porque é a sua forma de dizer ao algoritmo que esta mensagem tem valor e precisa alcançar mais homens. Segundo, se inscreva no canal e firme um pacto com a sua própria evolução. E terceiro, se quiser ir ainda mais fundo, considere se juntar à nossa comunidade exclusiva. O seu apoio é o que financia esta guerra contra a mediocridade. Deixe-me contar a história de 2 homens que observei em um café. O primeiro, vamos chamá-lo de Carlos, estava em um encontro. Ele era o cara legal, perfeito. Ele se inclinava para frente, concordava com tudo que ela dizia, ria de todas as piadas dela, mesmo sem graça. Ele era um mar de validação. A cada pergunta, ele respondia longamente, tentando provar seu valor, seu bom caráter, sua estabilidade. O resultado? Ela olhava para o celular. Seus olhos vagavam pela sala. Ele estava falando, mas ela não estava ouvindo. Ele estava presente, mas para ela, ele era invisível. Ele estava se esforçando tanto para ser gostado que se tornou esquecível. Ele era um servo emocional. E ela, a rainha entediada. Ele tentava preencher cada segundo de silêncio com mais palavras, mais perguntas, mais esforço, sem perceber que cada palavra a mais era um prego a mais no caixão da atração. Ele estava em uma audição, e o papel para o qual ele estava se candidatando era o de amigo prestativo, não o de amante desejado. Sua ansiedade em agradar era palpável, um cheiro de desespero que contaminava o ar. Ele não estava conduzindo uma conversa, estava implorando por uma conexão. Uma hora depois, outro homem, vamos chamá-lo de Arthur, sentou-se na mesma mesa com outra mulher. Ele era diferente. Sua postura era relaxada, recostada. Ele falava pouco. Quando ela falava, ele ouvia com uma intensidade calma, sem concordar com a cabeça a cada segundo. Às vezes ele sorria de canto, como se guardasse um segredo. Às vezes ele discordava dela, não de forma agressiva, mas com uma certeza tranquila. Houve longos silêncios, mas não eram constrangedores, eram carregados de tensão. Ele não estava tentando entretê-la. Ele estava, sutilmente, avaliando se ela era interessante o suficiente para ele. E ela sentiu. Ela se inclinou para a frente. Ela parou de olhar para o celular. Ela começou a se esforçar para preencher os silêncios, para ganhar a aprovação dele. Arthur não era mais bonito ou mais rico que Carlos. Ele apenas entendia o jogo que Carlos nem sabia que estava jogando. Carlos via a conversa como uma oportunidade para se provar. Arthur via a conversa como uma oportunidade para selecionar. Um estava na defensiva, o outro no ataque. E, no jogo do poder e do desejo, a ofensiva silenciosa sempre vence a defesa barulhenta. Esta história dos 2 homens é a sua história. É a história universal do poder na comunicação. Quando você fala com uma mulher, não está trocando palavras, está trocando poder.
Nos primeiros segundos, ela não está ouvindo o que você diz, está escaneando o que você projeta. Se você está inseguro, ela sentirá. Se está ansioso, ela verá. Se está tentando impressioná-la, ela saberá. E o pior de tudo, se ela sentir que você está lutando pela atenção dela, você já perdeu. Porque quem detém o poder em uma conversa é quem não precisa de validação. É por isso que os homens que realmente dominam não tentam ser simpáticos, não tentam ser engraçados. Eles simplesmente se expressam como se a verdade deles fosse o suficiente, e isso é magnético. A maioria dos homens fala com as mulheres a partir de uma posição de submissão. Eles querem ser gostados, eles querem fazê-la rir. Se você precisa convencê-la, então você já está abaixo dela. E se você está abaixo dela, ela nunca te desejará. O desejo não é simpatia. O desejo é a atração por alguém que ameaça o ego dela. Sim, uma ameaça. Porque as mulheres não são atraídas pelo que controlam. São atraídas pelo que não conseguem prever. Um homem que fala sem filtro, que não tenta agradar, que se move por sua própria lógica, ele é uma anomalia. E a anomalia é irresistível. Agora, deixe-me dizer sem anestesia. Quando você fala como um homem carente, você se comporta como uma criança. E quando você age como uma criança, ela te vê como irmão, não como um homem. E você não quer ser o amigo dela. Você não quer ser o terapeuta dela. Você quer entrar na mente dela e fazê-la pensar em você mesmo quando não está por perto. E isso só acontece quando você não está impressionado por ela. A beleza dela não te intimida, a indiferença dela não te afeta. E a atenção dela não é a sua recompensa. Quando você atinge esse estado, ela muda o jogo. Ela começa a te perseguir. Ela começa a justificar seus textos. Ela começa a trabalhar para manter seu interesse. E esse é o primeiro sinal de domínio. Quando você não é mais quem está tentando provar algo, ela é quem está tentando se provar para você. Mas para chegar a esse ponto, você precisa matar o homem carente dentro de você. Se esta história ecoou em algum lugar dentro de você, se você já esteve nesse lugar escuro, me dê um sinal. Comente abaixo a palavra entendido, não para mim, mas como um ato de reconhecimento da sua própria jornada. Aquele que se explica, aquele que tem medo de ofender, aquele que coloca uma mulher em um pedestal só porque ela é bonita. Ela não quer um servo emocional. Ela quer um homem que a desafie, que a faça sentir que a beleza dela não é o suficiente, que ative a mente dela. E você pode ser esse homem, mas primeiro precisa entender algo. Você não está falando com uma mulher. Está falando com o ego dela. E o ego dela é programado para detectar impostores. Então, quando você entra com medo, com dúvida, com ansiedade, ela sabe. E mesmo que não diga, ela te descarta. Mas quando você entra com clareza, calma e domínio interior, mesmo que não seja o mais bonito, mesmo que não seja alto, mesmo que não seja rico, ela sentirá. E isso a confundirá, porque ela não entenderá por que não consegue te controlar, por que não consegue te rotular, por que você não reage como os outros. E nessa confusão nasce o desejo. O desejo não é criado dando respostas. O desejo é criado deixando perguntas. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer agora. Falar com uma mulher não é apenas usar palavras. É sobre enviar sinais, brincar com símbolos, ativar o subconsciente dela. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que a linguagem mais poderosa não é a direta, é a linguagem que confunde, que seduz, que a força a interpretar, porque o que precisa ser interpretado é o que é desejado. Quando você fala em linha reta, lógico, previsível, você se torna entediante. Ela já sabe o que você vai dizer. Mas quando você fala com ambiguidade, quando usa pausas, silêncios, olhares, ironia, você desperta o lado primal dela.
E essa parte dela não busca lógica, busca tensão, busca estimulação, busca o que não consegue entender completamente. É aí que o desejo vive. Você não gera desejo explicando que é um cara legal. Você não gera desejo dizendo que gosta dela. Desejo é confusão emocional, é contradição, tensão não resolvida. E para que essa tensão exista, você deve aprender a falar como um homem que tem opções, como um homem que não está buscando aprovação, mas observando. Seu tom importa mais que suas palavras. Seu ritmo importa mais que sua história. Sua energia importa mais que seus elogios. Porque quando você fala devagar, com calma, com controle, ela sente. E essa calma a deixa nervosa, porque não é a calma da submissão, é a calma da dominação. Muitos homens acreditam que conversar com uma mulher significa ser engraçado, interessante, ter tópicos preparados. Errado. Falar com uma mulher, se seu objetivo é seduzi-la, significa transmitir poder sem ter que prová-lo. É falar com intenção, é falar com presença, é falar sabendo que você não está pedindo, está decidindo. Agora ouça isto com atenção. O desejo é construído quando ela não consegue prever se você está interessado ou não. Quando cada frase que você fala pode ser interpretada de duas maneiras. Quando seu olhar carrega uma intenção que você não verbaliza. É como se ela sentisse que algo está acontecendo, mas não consegue provar. E isso a enlouquece. Porque o desejo feminino não funciona como o masculino. Os homens desejam o que vem. As mulheres desejam o que precisam imaginar. E se você não lhe dá espaço para imaginar, se revela tudo desde o início, se a deixa saber que ela já está num pedestal, ela perde o interesse. Você deve falar com ela como se soubesse um segredo, como se não estivesse impressionado, como se pudesse ir embora a qualquer momento, e ela sentirá. Esse sentimento de que você não está tentando prendê-la, de que não precisa da validação dela, de que seu mundo não gira em torno dela, a hipnotiza. E é aqui que um princípio maquiavélico entra. Nunca permita que o outro lado acredite que está no controle. Mesmo que você seja educado, mesmo que sorria, mesmo que pareça cordial, você deve ser quem conduz a conversa para onde quer que ela vá. Não pela força, mas pela direção sutil. Faça perguntas que a tirem da zona de conforto. Use silêncios desconfortáveis. Responda com calma, como se o que ela disser não te afetasse. E quando ela tentar te impressionar, não reaja. Observe-a. Isso a desestabilizará, porque a maioria dos homens a elogia por qualquer coisa trivial, mas não você. Você é uma anomalia. E as mulheres não desejam o que entendem, elas desejam o que as confunde. Quero que você entenda algo profundamente. Uma mulher não se lembra exatamente o que você disse, ela se lembra de como a fez sentir. E você deve se tornar o homem que a faz sentir viva através da intriga, da contenção, da sensação de que algo mais pode acontecer, mas ainda não. E esse ainda não é o que a mantém presa. Porque se você lhe der total segurança emocional desde o início, ela relaxa. E quando uma mulher relaxa emocionalmente perto de um homem que mal conhece, ela perde o desejo. O mistério cria fome, a ambiguidade cria obsessão. Fale com uma mulher como se estivesse escondendo algo, não com mentiras, mas com intenção. Dê a ela frases de duplo sentido, olhe-a nos olhos lentamente, depois desvie o olhar como se ela fosse interessante, mas não única. Esse sutil desdém, essa leve distância, esse ar de controle, aciona o desejo dela de se validar através de você. E nesse momento, você domina toda a conversa sem dizer quase nada. Se você conseguir isso, cada palavra que você disser carregará mais peso. Cada pausa se tornará um convite ao desejo. Agora vamos às armas. As 10 perguntas maquiavélicas que, se usadas com precisão, podem dominar a mente de uma mulher.
E começamos agora, sem rodeios. Pergunta número 1. Que tipo de homem é difícil para você esquecer, mesmo que ele não tenha sido bom para você? Isso não é apenas uma pergunta, é uma incursão direta em seu subconsciente emocional. Porque você não está perguntando sobre o tipo ideal dela. Você está pedindo a ela para se conectar com seu vício mais profundo. O perfil do homem que deixou uma marca nela, não por sua bondade, mas pelo caos emocional que ele deixou para trás. Pense nisso. Quase toda mulher teve um homem que não era bom para ela, mas de quem ela ainda se lembra. Um homem que a fez se sentir viva, desejada, confusa. Uma tempestade de emoções que, embora destrutivas, despertam partes dela que nenhum cara legal jamais poderia alcançar. Quando você faz essa pergunta, está forçando-a a se reconectar com essa memória. Você está trazendo o lado sombrio dela à tona. E o mais importante, você é quem está fazendo isso, com uma voz calma, um olhar que não julga e uma intenção que parece madura, não carente. Sabe o que acontece, então? Enquanto ela responde, ela não apenas revive o homem que nunca conseguiu esquecer, ela começa a projetar essa mesma intensidade emocional em você, porque você foi quem abriu essa porta. Você foi quem ousou tocar em um tópico que a maioria dos homens evita. Você a fez falar não sobre o que ela espera, mas sobre o que ainda dói e o que ela ainda deseja, mesmo que não consiga admitir. Esses tipos de perguntas não são respondidos com lógica, são respondidos com memórias, com o corpo, com emoção. E quando uma mulher fala a partir desse lugar, ela é marcada pela experiência, ela te associa à intensidade, à significância emocional. Isso é poder, isso é influência. Mas há regras e você deve respeitá-las se não quiser estragar tudo. Não ria ou a julgue se ela mencionar um tolo, apenas ouça. Afirme gentilmente com frases como: "Isso diz muito sobre você. Gosto do que está revelando." Pergunta número 2. Qual é a coisa mais perigosa que alguém já despertou em você? Esta pergunta é uma bomba silenciosa, uma bomba emocional, uma chave que abre não apenas a história dela, mas seus impulsos mais profundos. Quando você pergunta isso, não está procurando cavar o passado dela. Você está plantando a ideia de que você também pode ser perigoso, mas de uma forma emocionalmente irresistível. E é exatamente isso que desperta o desejo. Não um homem que implora, não um homem que joga, mas um homem que é sutilmente perigoso porque sabe como tocar nervos emocionais que outros não conseguem alcançar. Quando você pergunta isso, a mente dela congela, porque ninguém nunca perguntou isso, ninguém ousou. E isso muda a sua energia completamente. Você não é mais apenas outro homem, agora você é o gatilho. O detonador de memórias sômbrias, intensas e emocionalmente carregadas. Ela vai pausar, ela vai respirar fundo e provavelmente dirá algo como: "Não tenho certeza se deveria te contar isso." E aí, você não a pressiona, você simplesmente a encara com um sorriso suave e diz: "Está tudo bem. Às vezes, o perigo também é bonito." Com isso, você a convida a explorar a sombra dela com você. E quando uma mulher sente que pode mostrar seu lado sombrio e ser aceita sem julgamento, isso cria um tipo de intimidade emocional que é quase aditiva. Por quê? Porque a maioria dos homens só quer ver o lado bonito dela, sua luz, sua doçura, mas você está entrando no território selvagem e indomado dela e está dizendo a ela sem dizer que consegue lidar com isso. Isso cria uma sensação de segurança emocional, misturada com excitação. E essa combinação, segurança mais risco, é o que realmente enlouquece uma mulher. A pergunta a tira da zona de conforto. Ela força a refletir sobre algo que não ensaiou e isso a torna vulnerável, autêntica. Ela se conecta com você através do risco. E na psicologia do apego, as conexões que nascem em momentos emocionalmente arriscados tendem a ser mais intensas e memoráveis. Ela começa a projetar em você o papel daquele que desperta emoções.
Se o que você está ouvindo aqui é a verdade que ninguém mais tem a coragem de dizer, então você tem uma missão. Deixe o seu like neste vídeo. Seu like não é vaidade, é um farol. Pergunta número 3. Que sinais seu corpo dá quando alguém começa a te atrair, mas você não quer que demonstre? Esta pergunta não é apenas inteligente, é estrategicamente brilhante. Por quê? Porque te dá acesso a um reino que a maioria dos homens nunca ousa entrar, o linguajar não verbal. Quando o desejo ainda está na fase de negação, você está entrando no subconsciente dela, mas não como um observador, como um provocador elegante, porque ao perguntar isso, você está dizendo sem dizer. Eu quero saber como o seu corpo se comporta quando você mente sobre sua atração. Isso a expõe, mas não a faz se sentir atacada, a faz se sentir observada. E para muitas mulheres, isso é intensamente atraente, quando vem de um homem que irradia controle e mistério. Quando ela ouve essa pergunta, provavelmente reagirá com um sorriso nervoso. Talvez ela baixe o olhar, cruze as pernas ou toque o cabelo. E sem perceber, ela já estará te dando as respostas que não dirá em voz alta. Mas você não reagirá como num menino excitado. Você a observará com calma, com um sorriso sutil, como se já soubesse que esse desconforto significa que está no caminho certo. Pergunta número 4. Qual é a sua fraqueza mais secreta? Aquela que só alguém verdadeiramente especial poderia descobrir. Esta pergunta não é curiosidade, é um convite íntimo. Uma maneira sofisticada de dizer, eu quero entrar no seu mundo emocional, sem invadi-lo. O que torna esta pergunta poderosa é que ela mistura duas forças, vulnerabilidade e exclusividade. Você não está perguntando sobre uma falha qualquer, você está pedindo uma confissão. Mas não uma confissão qualquer, uma que ela só revelaria a alguém que a fizesse se sentir verdadeiramente especial. E se ela te der, ela já está te validando como esse alguém. Muitas vezes, uma mulher não responderá com uma resposta direta. Ela dirá algo como, não tenho certeza se deveria dizer isso. E é aí que a mágica acontece. Porque a hesitação dela não é rejeição, é tensão, é um jogo. Você pode responder com, você não precisa dizer, mas agora já estou imaginando. Isso desperta a imaginação dela. Você lhe dá o poder, mas mantém o controle do efeito. Ela te vê como alguém que não força a conexão, mas inspira sinceridade sem exigi-la. Pergunta número 5. O que um homem faz que te faz sentir em perigo, mas ainda assim você o quer mais? Esta pergunta desperta o desejo a partir do núcleo do conflito interno. Ela visa diretamente a interseção entre o instinto de segurança e o anseio pelo proibido. Você está fazendo ela pensar sobre o que lhe dá adrenalina emocional. Não o que é bom para ela, mas o que a domina. Quando uma mulher começa a falar sobre esse tipo de homem, ela está acessando sua zona de caos emocional. E se você conseguir identificar esse arquétipo, poderá incorporá-lo sutilmente sem copiar comportamentos tóxicos. Por exemplo, se ela disser, sinto-me atraída por homens que não precisam de mim, mas ainda assim me escolhem. Você acabou de encontrar ouro. Ela está te dizendo que o desapego seletivo ativa o desejo dela. E se você já projeta essa energia, ela começará a te associar a essa figura emocional. Importante. Esta pergunta não é sobre fazê-la se sentir insegura. É sobre descobrir o limite emocional dela e se mover exatamente na borda. Pergunta número 6. Qual é a coisa mais louca que você faria se ninguém nunca soubesse que foi você? Esta pergunta não busca uma história engraçada. Ela é elaborada para ativar a mente oculta dela. A parte dela que pensa, fantasia, deseja, mas nunca diz em voz alta. Quando você pergunta isso, não está pedindo uma confissão. Você está lhe dando permissão para quebrar suas próprias regras, mesmo que apenas por um momento. E isso, psicologicamente, cria um sentimento de libertação emocional ligado a você. Pergunta número 7. Como você se comporta quando começa a se apaixonar por alguém, mas não quer admitir? Esta pergunta é enganosamente simples e perigosamente eficaz. Ela toca o ponto exato onde muitas mulheres começam a perder o controle, aquele momento em que sentem que estão caindo, mas estão lutando contra isso.
Pergunta número 8. O que mais te marcou em um homem, mesmo que ele não esteja mais em sua vida? Esta pergunta é uma bomba emocional camuflada. Você está mergulhando no arquivo emocional mais profundo dela, a galeria dos homens inesquecíveis. Pergunta número 9. Já aconteceu de alguém te atrair e você não entender por quê? Esta é uma pergunta armadilha, uma das mais potentes, se bem usada, porque a força a admitir algo que escapa à lógica, à atração irracional. Se esta jornada te deu clareza, então integre essa decisão. Deixe o seu like como um selo da sua compreensão, para que esta mensagem chegue mais longe. Comente qual foi sua maior descoberta. E, o mais importante, se inscreva no canal e junte-se à nossa comunidade para garantir que você nunca mais ande sozinho. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Lembre-se, as palavras podem ser armas, mas nas mãos do estrategista certo, elas se tornam portas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.